com as graças do Deus, né? Tchau. Nós hoje vai conversar sobre o segundo tema desse tudo que nós está fazendo sobre a vivência espiritualista. Que tudo é este? Nós falou na introdução. Nós está buscando ver acontecimentos humanos, acontecimentos normais humanos, e buscando compreender como um espiritualista deve vivenciar esses momentos. Como eu disse também na primeira, eu não estou criando regras. Eu estou mostrando um caminho. Um caminho àquele que se diz espiritualista. Ou seja, aquele que acredita ver em si algo além da matéria e que quer viver para este algo mais. O caminho é fundamentado na vivência para este algo mais, objetivando vivenciar como este algo mais vivenciaria. Para isso nós estamos seguindo os ensinamentos dos mestres e colocando corrimões neste caminho, nessa estrada, para que os espiritualistas possam se apoiar. Lembrando ainda que este caminho deve, ao fim, conduzir o espiritualista para mais perto de Deus, através de uma vivência com paz, harmonia e felicidade. Este é o trabalho que nós estamos fazendo. O tema de hoje, ele é quase uma febre entre os seres humanos. No dia de hoje, os seres humanos buscam uma coisa chamada segurança. Buscam sentir-se seguros. É a segurança alimentar, é a segurança de saúde, é a segurança financeira, é a segurança da familiar. Enfim, são diversos aspectos que o ser humano busca fazer para vivenciar acontecimentos com uma sensação de segurança. Hoje se fala que não se deve comer comida gordurosa, porque senão pode atacar a saúde. E aí o ser humano busca a segurança alimentar e a segurança da saúde ao não comer este tipo de alimento. Os carros são equipados com grandes aparatos de segurança, cinto, negocinho para sair se bater, uma série de coisas que, como se fala, afirmam que o ser humano que está ali pode se sentir seguro. As casas são cercadas de alarmes, de trancas, de cercas elétricas para proteção de quem está dentro da casa, para que quem está dentro da casa sinta-se seguro. Mas será que realmente dá para se sentir seguro durante os acontecimentos da vida? Será que usar esses instrumentos realmente afasta
o cheiro humano do perigo? Eu diria que não, né? Sabe, uma pessoa vem no seu carro, todo cercado de equipamento de segurança, sozinho numa estrada, não tem ninguém na frente nem atrás, dentro da velocidade indicada. De repente vem um do outro lado, de pede a direção, atravessa, bate de frente. Será que eu estou contando história da carrocinha? Será que eu estou falando de coisas que nunca aconteceram? Vocês sabem bem que não. Vocês sabem muito bem que não. Sabem que isso acontece, vamos dizer assim, frequentemente nessa vida. E aí, cadê a segurança? Cadê a proteção que os equipamentos lhe prometeram? Outra pergunta. Tem um grupo numa calçada, vem um carro, pede a direção, passa por um monte de gente que está na calçada e vai acertar exatamente aquela pessoa. Por que ele escolheu aquela pessoa? Por que não acertou um antes? E qual o custo de sentir-se seguro? O ser humano se sente seguro quando usa os instrumentos de segurança. E quando, usando esse sistema de segurança, é a casa dele que é invadida. É ele que é o escolhido para ser atropelado. É ele que é o escolhido para que o outro perca a direção e venha em cima. O que acontece a esse ser humano? Sofrimento. Ele sofre, ele tem raiva, ele fica amargado, ele começa todo um processo de perder a sua paz, de perder a sua harmonia, de perder a sua felicidade. Ou seja, afasta-se de Deus. Este é o raciocínio que o espiritualista precisa ter ao vivenciar as situações onde ele está colocando ou possui equipamento de segurança. Para quê? Para não sentir-se seguro. Porque se ele sentir-se seguro, através desses equipamentos, ele está percorrendo um caminho que não vai levá-lo a Deus, não vai aproximá-lo de Deus. Então o espiritualista precisa, ao vivenciar a vida humana, mesmo que nos acontecimentos tenham equipamento de segurança, não sentir-se seguro. Quero só fazer um parente. Quando eu falo em não se sentir seguro, não estou falando em se sentir inseguro. Não, não é nem seguro nem inseguro. É saber que nessa vida tem um detalhe cuja que os equipamentos de segurança não têm o menor valor, que os equipamentos de segurança não
podem as ir contra. Que detalhe é este? Fatalidade. Eis aí o corrimão para o espiritualista andar na vivência dos acontecimentos. O espiritualista pode colocar sistema de segurança no seu carro, na sua casa, fazê-lo uma segurança alimentar, sem problema algum. O que ele não pode é sentir-se seguro. Por quê? Porque ele sabe que existe uma fatalidade, que é um acontecimento que nenhum equipamento de segurança vai impedir de acontecer. Na pergunta 8, Chico U, do livro do Espírito, Kardec pergunta claramente: a fatalidade existe? Ou seja, existem acontecimentos que com certeza vão acontecer independente da vontade do ser humano? E a hipótese é sim, a fatalidade existe. Ou seja, vai haver coisas que nada pode mudar. Por que essas coisas não podem ser mudadas? Por que o sistema de segurança não pode proteger contra a fatalidade? Nessa mesma questão, no outro Chico 1, fica bem claro. Porque o espiritual escolher o seu gênero da prova antes de encarnar, ele cria para si uma espécie de destino que não pode ser alterado depois de encarnado, como está no capítulo sobre a escolha das provas. Este é o fundamento, este é o corrimão que o espiritualista precisa usar. Eu vou instalar todos os equipamentos de segurança que eu quiser, mas eu não vou me sentir seguro, porque eu sei que existe a fatalidade e que ela é inexorável. Ela vai acontecer e não tem jeito. Eu posso me prevenir de qualquer coisa, mas vai acontecer o que tiver que acontecer, vai acontecer tudo para que o gênero de prova que eu pedi antes da encarnação aconteça. É isso que é a vivência espiritualista. Espiritualista, aquele que vive para algo além da matéria, ele jamais aceita a segurança que a mente propõe. Por quê? Porque ele sabe que existe a fatalidade. Ele sabe que a fatalidade jamais vai deixar de acontecer. Então ele caminha pela vida sem sentir-se seguro. E também sem sentir-se seguro. Porque ele sabe que tudo pode acontecer se estiver pré-programado. E se estiver pré-programado, porque ele pediu essa pré-programação. Acredito que tenha ficado bem claro o assunto, mas eu quero dar mais uma pitadinha nesse assunto, só para vocês entenderem a importância do não viver a segurança. Já disse que quem se sente seguro, quando a fatalidade acontece, sofre. E ao sofrer se afasta de Deus.
Mas só que tem outro detalhe, também afasta o ser de Deus. Por Shiguro, sempre que a fatalidade acontece, o espiritualista acha que houve um erro de alguém. Foi o mocho que construiu o carro errado, foi o mocho que não fez a minha cerca elétrica muito boa, foi o motorista do outro lado que escolheu bater em eu. Ou seja, quando o espiritualista vive seguro, ele tem sempre um culpado para as coisas. Ao viver a culpabilidade, o que este espiritualista fez? Deixou de amar ao próximo como a si mesmo. Deixou de amar a Deus acima de todas as coisas. Este é outro aspecto deste tema, muito importante. Se você se deixa levar pela questão da segurança, e a fatalidade acontece, você vai arrumar culpados. E quando se arrumar culpados, você vai se afastar de Deus. Então este é outro aspecto que mostra bem a importância. Mas tem um terceiro aspecto que eu quero falar, que também é um co-irmão para o espiritualista. Eu disse que o espiritualista não deve se sentir seguro. Disse também que também não é por causa disso que ele tem que se sentir inseguro. Mas como superar essa insegurança? É só já o corrimão chamado fé. Se apoiar na fé. O que é fé? Entrega com confiança. Para o espiritualista poder viver esta vida, ter dessa vida uma vivência que o aproxime de Deus, ele precisa ter a entrega e com confiança a este algo além da matéria. Saber que nada jamais vai acontecer que não seja o melhor para este algo além, para este algo mais. É esta a fé que nós estamos falando. Sabe, não importa quando a fatalidade se pronuncia, eu sei que aquilo foi criado a partir do meu pedido. E eu pedi, quando liberto da mente humana, porque eu considerava aquilo o mais importante para mim. Essa entrega ao lado espiritual, que o espiritualista, aquele que além de acreditar haver em si algo além da matéria, precisa fazer para viver para este algo mais. Não se deixar levar na vivência pelos aspectos humanos, mas saber que os aspectos humanos são fatalidades zeladas para atender o próprio seu pedido quando liberto da mente humana, porque você sabia que aquilo é o melhor para você. Então aí nós coloca mais dois co-irmãos. Nós já tinha colocado um quando falou do não comer carne. A matéria não pode influenciar a moral do espírito. Agora nós coloca mais dois. O espiritualista vive com a certeza de que existe a fatalidade e que ela é oriunda
do seu próprio desejo antes de encarnar. E coloca o terceiro co-irmão, que é a entrega à vida, aos acontecimentos da vida, com a confiança de que tudo está programado a partir do pedido do Espírito para que ele tenha, quando sair da carne, o avanço que ele espera. Pode. A Fia quer fazer uma pergunta. Joaquim, até mesmo se, por exemplo, uma medicação ou um chá vai fazer efeito ou não, é pedido antes da encarnação? O chá, a medicação fazer efeito ou não é pedido antes da encarnação. O que é pedido antes da encarnação é zênelo de provas. Então você pede para um zênelo de provas. E aí Deus dramatiza a vivência desse zênelo de provas através de um remédio que não faz efeito. Por exemplo, você quer se libertar do apego à ciência biológica, à ciência médica humana. Você pede isso. Eu quero me libertar desse apego a que a medicina é Deus. E aí vem Deus e cria uma falha de remédio, ou cria, por exemplo, para quem tem segurança alimentar, uma doença que ele não deveria ter. E aí o seu desapego da ciência médica está em jogo. Então a situação em si, o desenho da situação, não é pedido pelo Espírito. É uma fatalidade desenhada por Deus que teatraliza um zênelo de povo. Disso eu devo entender, então, que, por exemplo, vou citar o meu caso, eu tenho tido crises de estômago e fígado, enjoos, náuseas, etc. Então, eu descobri que o chá de carqueja com limão alivia todos esses sintomas ou chega a tirar esses sintomas. Então, a minha pergunta é Deus que faz esse chá agir ou não? Isso é merecimento? Isso é karma? Isso é tratado antes? Como é que funciona isso? É Deus que faz ele ter efeito ou não. Mas, para Deus fazer, como eu sempre digo, Deus não tem vontade. Ele se baseia no zênelo de prova que você pediu antes da encarnação. Então pode ter certeza que o ato, o acontecimento dele fazer efeito ou não, está vinculado a um zênelo de prova que você pediu antes da encarnação. Então você pede um zênelo de prova. Deus cria uma historinha onde por trás está aquele zênelo de prova. Vou dar um exemplo, Fia. Vamos dizer que no mundo espiritual você já entendeu que a aparência humana não é importante. Aí você diz, eu quero me libertar disso. Eu quero provar que eu já me libertei disso. Aí vem Deus e cria a sua personalidade com vaidade. Ou seja, o seu zênelo de prova está ali dentro, dramatizado por você gostar de se vestir bem. Ficou claro? Então é isso que vocês precisam estar atentos. É necessário que o espiritualista jamais se sinta seguro. E para não se sentir, ele precisa se lembrar da questão 851 do livro do Espírito, onde se diz que a fatalidade existe. Também não deve se sentir inseguro. Para isso, ele precisa usar a fé, ou seja,
a entrega com confiança a este algo além, que ele não sabe quem é, que ele não sabe como é, mas sabe que tudo que acontece nessa vida foi zelado a partir da pedida deste algo mais. Ficou claro? Você quer fazer mais alguma pergunta? Então pode fazer. Então faça. Então, por exemplo, se eu faço... Ela disse, se ela faz regime e esteira, ela emagrece. Se ela não faz, ela engorda. Já aconteceu de você comer bem e não engordar em determinadas épocas. Se não aconteceu com você, já aconteceu com outras pessoas. Então não é verdade absoluta que quem come engorda. Tem gente que é magro que nem um pau e come pra caramba. Então isso não é regra. Então existe aí uma provação. Agora, se para você acontece, pode ser que um dia você faça inteira, você faça regime e não emagreça. É a fatalidade. É porque a segurança, ela lhe vem quando você, por exemplo, sai de carro todo dia e sempre chega sem acontecer nada. Aí você diz, não, eu estou seguro. Aí quer te dar fatalidade, ou seja, um dia vai sair e vai acontecer alguma coisa. Então faça o seu regime, faça a sua esteira. Agora, não sinta-se seguro de emagrecer por causa disso, porque pode ter uma vez que a fatalidade vai lhe levar a não emagrecer com isso. Mas pode não acontecer também. A filha está dizendo, mas pode não acontecer. Pode. Se não tiver no seu gênero de prova, pode. Assim como o acidente de carro. Porque você falando um dia vai acontecer, você está criando terrorismo. Assim como eu disse, o acidente de carro um dia vai acontecer, eu estou fazendo terrorismo. Não, não estou. Há a probabilidade de acontecer. Se vai acontecer ou não, depende da sua escolha antes da encarnação. Depende se Deus julgou que a teatralização do acidente de carro é necessário para que você vivesse um gênero de provas. Ficou claro? Então tá certo. Este então é o segundo tema que nós conversamos. Que vocês fiquem na paz do Deus, certo?